Os vereadores aprovaram agora há pouco a redação final do projeto da Prefeitura que prevê repasse de até 17 milhões de reais às empresas de ônibus de Ribeirão Preto. Esse projeto já tinha sido aprovado pela Câmara, mas com emendas e precisou ser novamente avaliado pelos vereadores. Passageiros de Ribeirão Preto sofrem há 16 dias com a greve dos funcionários das empresas de ônibus. E esse movimento grevista deve continuar. As empresas alegam prejuízo financeiro causado pela redução de passageiros durante essa pandemia. E o repórter Rafael Pasquim está ao vivo com a gente. Tem mais informações, né, Pasquim, desse verdadeiro impasse que vive o transporte público da cidade. Uma boa noite para você, Pasquim. Boa noite, Pasquim. Teve aí uma discussão de gabinete, vamos dizer assim, na Câmara de Vereadores. Mas nas ruas, o que você viu foi muito sofrimento, né? Pois é, Chico. Boa noite Flávia, boa noite para todo mundo que acompanha o SP Record. A situação está muito difícil para o usuário do transporte público aqui em Ribeirão Preto. Nos horários de pico, né, das 6 da manhã até as 8 horas da manhã e à tarde, das 5 da tarde até as 7 horas da noite, só metade da frota está circulando. Agora, nos demais horários, a situação fica ainda mais difícil, só tem 35% dos ônibus nas ruas. Então, a situação é de muita espera, muita gente reclamando, demora de até 3 horas para que os ônibus passem. A gente vai mostrar em detalhes isso numa reportagem. Agora há pouco também terminou, né, aquela reunião no Tribunal do Trabalho em Campinas, né, a reunião que definiria sobre o fim ou não da greve desses motoristas. Não teve acordo, então daqui a pouco a gente detalha também o que deve acontecer a partir de amanhã no transporte público aqui em Ribeirão Preto. E a reunião na Câmara Municipal terminou, né, agora há pouco, não teve mudança na votação. 12 vereadores a favor desse repasse de 17 milhões e 10 vereadores mantiveram os votos, então, favoráveis, aliás, contra, né, esse repasse. 12 foram a favor e 10 vereadores contra esse repasse. Bom, a gente tem aí detalhes, né, nessa primeira tela. O que acontece? O projeto é um projeto do Executivo, é um projeto do prefeito, né, prevê o repasse desse dinheiro como forma de ajudar as empresas a enfrentar a crise financeira causada pela pandemia. É uma parcela à vista de 7 milhões de reais e o restante 10 milhões, né, em 5 parcelas de 2 milhões cada uma. Dinheiro, então, que vai para as empresas que gerenciam aqui o transporte público na cidade. Bom, nesse próximo gráfico aí a gente vai conseguir entender melhor o que são essas emendas, né, que os vereadores votaram agora há pouco e aprovaram. Os vereadores, né, têm aí essas emendas a esse projeto. Elas determinam, então, que as tarifas não podem ser reajustadas durante o período de pagamento dessas parcelas, que 100% dos ônibus precisam estar nas ruas, que a lotação está limitada em 60%, então cada veículo, cada carro, né, só pode ter 60% de lotação, que as empresas não podem demitir os funcionários durante o pagamento desses repasses. E quando a tarifa for reajustada, os 17 milhões de reais terão que ser incluídos no acordo que foi feito com a Prefeitura. Bom, agora a gente espera aí uma resposta da Prefeitura, inclusive, para saber quando é que essa lei vai ser sancionada, quando é que isso, de fato, entra em vigor. Mas hoje à tarde, como eu disse no início, eu acompanhei aí o sofrimento, né, dos passageiros que precisam do transporte público, estão pagando aí muitas vezes o transporte por aplicativo, gastando mais do que podem, porque estão com dificuldade de conseguir aí usar o transporte público. Veja na reportagem. Com a compra da semana para levar para casa e nada de ônibus aparecer. Felipe, você está aqui já esperando há quanto tempo? Há 2 horas já. 2 horas e nada de passar nenhum ônibus. E nenhum ônibus. Pelo segundo dia, o transporte público em Ribeirão Preto operou com menos ônibus. De manhã e no final do dia, metade dos coletivos estavam nas ruas. Por isso, imagens assim de superlotação eram comuns. Nos demais horários, situação ainda pior. Só 35% dos coletivos circularam. Na Vila Virgínia, nos deparamos com mais essa situação. A Maria Lúcia está aqui no ponto de ônibus na Avenida Monteiro Lobato desde as 11 horas da manhã. Ela está esperando o Jardim Centenário. Ela já veio do centro de Ribeirão Preto aqui para o bairro de motorista de aplicativo. Só que a corrida até aqui, ela gastou R$ 22. Agora não tem mais como
continuar pagando, né, Maria Lúcia? Não tenho mais dinheiro. Eu não comi nada, Tá com fome? Tá esperando? tô esperando o cenário. Ele não passa. Já são 3 horas esperando o ônibus. 3 horas, não passa nenhum. Passou o Parque Ribeirão, não dará para Monteiro. Bananélia Franco. Não dá para me dar a pé, por causa da minha perna, não tem problema. A senhora tem um problema de artrose, até por isso que ela está emocionada, né? De a pé. Durante a reportagem, um ônibus chegou. Para Maria Lúcia, não ajudou muito. Bom, chegou um ônibus aqui nesse momento, no ponto, né? Na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Só que, infelizmente, esse não é o ônibus que a Maria Lúcia precisa. É o Parque Ribeirão Preto. Essas outras pessoas que estavam aqui no ponto de ônibus disseram que ele demorou aproximadamente 1 hora para passar. E agora está aí, ó, seguindo o destino. Já a Maria Lúcia vai ter que continuar aqui, porque esse não é o ônibus dela. No terminal da Zona Sul, mais espera e atraso. Como é que foram esses dias aí, né, sem ônibus, tá gastando com transporte aí de aplicativo? Tá difícil, tá difícil. A gente trabalha mesmo porque precisa. Tá difícil, filho. Para a senhora ir daqui lá para Bonfim, a senhora gasta quanto de transporte? De manhã você gasta 12, 13. Agora já na parte da tarde ele já cobra 20, 18, 19. Então a gente tem que ir, né? Fazer o quê? E aí o trabalho, o que ganha no trabalho, uma parte aí acaba gastando só no transporte. Só no transporte. Só. E agora a senhora já está esperando aqui o ônibus há mais ou menos uma meia hora. É, porque eu peguei lá embaixo, eu peguei o 2, circular 2. Aí eu parei aqui e estou esperando agora. Bom, o seu Wanderson estava aqui esperando o Bonfim há 1 hora. Agora finalmente o ônibus chegou e ele vai para casa. Agora o ônibus deu uma paradinha ainda. Isso aí, 1 hora. Esperando o ônibus. Agora tem que esperar um pouquinho que desligou o carro. Agora tem que esperar fazer aqui. Mais um pouquinho. É difícil uma situação dessa. É complicado. Para quem faz o uso é bem complicado. Ficar usando o aplicativo aí toda hora também não dá. Ninguém dá conta de aplicativo, né? Os motoristas não receberam até agora o salário de maio. O Vale Alimentação foi pago com 5 dias de atraso. No centro da cidade, o reflexo da redução da frota. Poucos ônibus e passageiros em busca de alternativas para voltar para casa depois de um dia de trabalho. O Robson chegou aqui no terminal do centro de Ribeirão Preto faz mais ou menos 10 minutos e ele acabou de ver ali no painel que o ônibus só vai chegar daqui meia hora. Meia hora. E aí, Robson? Tem que esperar. Não tem o que fazer. Você até tentou fazer uma simulação, ou melhor, fez uma simulação aqui no aplicativo. Se você fosse para casa com o motorista de aplicativo, você ia gastar quanto? Aqui é onde ia gastar tá 14. R$14. Aí não dá, né? Não dá. Não O jeito agora é ficar aqui mais meia hora e torcer para que ele chegue em meia hora, né? dá. Geralmente atrasa um pouco esse daí. Mas tem que esperar, não tem o que fazer. Bom, e por enquanto não tem decisão, né, sobre esse impasse, se os ônibus vão voltar a circular com a capacidade máxima. Agora há pouco terminou a reunião no Tribunal do Trabalho em Campinas, foi uma reunião virtual. O presidente do Sindicato dos Motoristas de Ônibus aqui de Ribeirão Preto, João Henrique Bueno, ele disse que as empresas não chegaram a acordo, né, não informaram quando vão depositar os salários dos motoristas. Por isso, amanhã de manhã, ele vai até as garagens aí das empresas de ônibus, logo cedo, às 5 horas da manhã, e vai fazer uma assembleia com os motoristas para decidir o que vai acontecer, então, a partir de amanhã. Mas sem um acordo aí para os salários, certamente os motoristas vão continuar aí trabalhando dessa maneira e quem vai sofrendo a consequência disso, né, as consequências disso, são os passageiros. Com relação ao projeto que prevê o repasse dos 17 milhões de reais, o projeto então foi aprovado na Câmara, né, manteve a votação da semana passada, 12 vereadores a favor e 10 contra. As emendas cobram, por exemplo, né, que durante o pagamento dos repasses as tarifas não podem aumentar, os funcionários das empresas de transporte coletivo não podem ser demitidos,
Os ônibus devem circular com 60% da capacidade de passageiros e 100% da frota precisa estar nas ruas. Então, nesse acordo prevê isso, mas por enquanto não é isso que acontece. A Câmara ainda cobra reforço da higienização dos ônibus e que o consórcio das empresas de ônibus apresente aos vereadores as planilhas que justifiquem esse pedido de dinheiro. Nós perguntamos para a Prefeitura de Ribeirão Preto quanto deve sair da reserva do caixa da administração municipal e quanto será necessário fazer de empréstimo para doar esses 17 milhões às empresas. Nós perguntamos também quando o projeto deve ser sancionado pelo prefeito, mas nós não tivemos respostas para nenhuma dessas perguntas. Chico, Flávia. Obrigada, Pasquim. Situação, sem dúvida, muito difícil para o passageiro de Ribeirão Preto, para quem depende do transporte público.